nós não notamos a discrepância entre os dois modos de atenção ao mundo fornecidos pelos hemisférios esquerdo e direito. Evoluímos para que ambas as formas de atenção possam ser empregadas simultaneamente, enquanto nossa experiência aparece como uma Gestalt unificada. Abre parênteses. Gestalt é uma teoria que estuda como os seres humanos percebem as coisas. A psicologia Gestalt enfoca as leis mentais, os princípios que determinam a maneira como percebemos as coisas. Fecha parênteses. McGilchrist escreve, abre aspas, se na vida cotidiana estivéssemos conscientes das discrepâncias na visão ou na tomada do mundo que cada hemisfério oferece, isso tornaria impraticável a tarefa imediata de sobrevivência. Por essa razão, a natureza cuidou para que essas discrepâncias não fizessem parte da nossa consciência cotidiana. Fecha aspas. Quando ambos os hemisférios trabalham em harmonia, funcionamos na capacidade ideal. Às vezes, entretanto, um dos hemisférios domina e exclui a contribuição do outro. Isso pode ser resultado de uma lesão física em um dos hemisférios, tal como ocorre após um AVC. Mas mudanças físicas no cérebro não são necessárias para efetuar uma dependência excessiva de um hemisfério. McGilchrist fornece a analogia do uso de um rádio para ajudar a elucidar como processos não físicos podem resultar no domínio de um hemisfério. Digamos que compramos um rádio e no início escutamos uma grande variedade de estações em todo o espectro. Com o tempo, entretanto, sintonizamos cada vez mais apenas em uma estação e, eventualmente, nunca mais giramos o dial para explorar o que mais está tocando. Isso não quer dizer que há algo errado com os componentes físicos do rádio. Nós simplesmente não mudamos mais a estação. Assim é com o cérebro. Nosso estilo de vida, hábitos e tendências tecnológica, cultural e social pode levar a uma situação em que nós sintonizamos cada vez mais com um dos hemisférios e nos tornamos excessivamente dependentes do seu modo de distribuição da atenção. Essa situação pode se tornar tão habitual que nem ao menos percebemos que nossa experiência é em grande parte esculpida por metade do cérebro e que estamos ignorando as contribuições potenciais do outro hemisfério. McGilchrist sugere que nos dias modernos é o hemisfério esquerdo que passou a dominar a experiência da maioria das pessoas. Somos uma população de homens e mulheres que habitualmente contamos com a forma estreita e precisa de atenção, que é o forte do hemisfério esquerdo, e isso está exercendo uma influência formativa sobre o tipo de pessoas que nos tornamos, pois a forma como prestamos atenção ao mundo é a principal forma de moldar como o vivenciamos, e nossa experiência, por sua vez, molda nosso caráter. Confiar em um lado do cérebro produz um tipo diferente de personalidade, da personalidade que surgiria se permitíssemos o desenvolvimento ideal de ambos os hemisférios. Ou como McGilchrist coloca, abre aspas, as coisas mudam de acordo com a postura que adotamos em relação a elas, o tipo de atenção que lhes damos e a disposição que temos em relação a elas. Isto é importante porque a diferença mais fundamental entre os hemisférios reside no tipo de atenção que dão ao mundo. Fecha aspas. O que pode explicar essa mudança em direção à visão do hemisfério esquerdo sobre o mundo? Ou como questiona McGilchrist, abre aspas, por que é que um modelo específico ou a visão de um hemisfério sobre o mundo passou a dominar-nos tanto que mal notamos a sua difusão? Fecha aspas. Esta mudança
em direção a uma experiência dominada pelo hemisfério esquerdo pode ser atribuída a vários fatores-chave. Primeiramente, há a ascensão do paradigma reducionista materialista da ciência moderna. O reducionismo, nas palavras de McGilchrist, abre aspas, pressupõe que a única maneira de compreender a natureza de qualquer coisa que experimentamos é olhar para as partes das quais parece ser feita e construir a partir daí. Fecha aspas. O materialismo é uma posição filosófica que afirma que a matéria é o único, primário e fundamental componente da realidade. No paradigma reducionista materialista, o mundo e tudo nele é feito de minúsculas partes de matéria, e o propósito da ciência é quebrar esses todos maiores em suas partes materiais constituintes, a fim de entender como esses mecanismos funcionam e como podemos manipulá-los. Embora muitas pessoas não estejam familiarizadas com o termo materialismo reducionista, as suposições incorporadas neste paradigma moldam as visões de mundo contemporâneas. Esta ideia de que todos os fenômenos podem ser reduzidos a mecanismos físicos tornou-se uma pedra angular do Zeitgeist moderno, ou seja, do espírito da época moderna, influenciando no que as pessoas acreditam e como interagem com o mundo ao redor. E este paradigma, que tem dominado a ciência convencional durante mais de um século, é feito sob medida para os pontos fortes do hemisfério esquerdo. Ou como explica McGilchrist, abre aspas, a ciência é fortemente dependente do exercício daquilo que o hemisfério esquerdo oferece. Os sucessos da ciência em explicar como o mundo funciona e em nos ajudar a controlar e manipular o mundo ao grau extraordinário ao qual nós fazemos agora são inquestionáveis e dependem precisamente daquelas capacidades específicas com as quais o hemisfério esquerdo contribui, ou seja, capacidade de análise e de identificação de mecanismos. Fecha aspas. A tecnologia moderna é outro fator que nos torna dependentes do hemisfério esquerdo. Como espécie, ficamos tão entrelaçados com nossas tecnologias que a maior parte das pessoas passa mais tempo usando tecnologia do que não usando. A maior parte dessas tecnologias, mais especificamente computadores, smartphones e agora dispositivos de realidade virtual, requerem a atenção estreita e precisa do hemisfério esquerdo e inibe a atenção ampla e sustentada do hemisfério direito. Além do mais, a tecnologia moderna é construída com o propósito principal de manipular e controlar o ambiente, objetivos que se alinham com as motivações do hemisfério esquerdo. Ou como McGilchrist explica, abre aspas, a tecnologia é uma expressão do desejo de poder e controle sobre o mundo, o que é obviamente a principal motivação do hemisfério esquerdo, que repudia o hemisfério direito, no qual confiamos para o nosso senso de profundidade em todos os sentidos do mundo. Fecha aspas. Outra tendência que nos empurra na direção da visão de mundo do hemisfério esquerdo é a burocratização da sociedade. Conforme o Estado cresce em tamanho, poder e esfera de ação, seus tentáculos burocráticos infiltraram todas as áreas da sociedade. As oportunidades de espontaneidade diminuíram e a vida humana é agora cada vez mais pautada pela necessidade de checar as caixas de mensagens e seguir as regras e procedimentos de alguma burocracia governamental.